Bora, Fel, finalmente notícia boa no Timão. Quarta-feira aí, força máxima pro Dorival. Primeira vez ele vai ter Memphis, Garro e Yuri no ataque. Vamos ver se vai ter algo diferente. Segundo tempo com o Botafogo, já deu pra sentir que o Corinthians muda com esses dois ali, o Depay e o Yuri. Então, segura mais notícia do Coringão. Deixa o seu like, inscreve no canal. Quarta-feira tem uns imundos na Neoquímica, primeiro jogo da Copa do Brasil. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Saiu, agora vem a Lili Nascimento com as informações. Fez aniversário, hein? Dá parabéns pra ela. A gente falou, né, que os dois maiores marombas do Brasil faziam aniversário no mesmo dia. O Hulk e a Lili fizeram aniversário na mesma data. Bom dia. Caramba, o Hulk também, que legal, gente. Mas meu bíceps ainda é maior que o dele, mas tá tudo certo. Beijo pra você, Mari, pro Bruno, amigos do estúdio, fãs de esportes. Estou aqui em frente ao CT Joaquim Grava, o elenco acabou ganhando folga no domingo, se reapresenta nesta segunda-feira e inicia a preparação já projetando o clássico contra o Palmeiras, assim como a Vitória Leite falou. O primeiro jogo é na Neoquímica Arena e pela primeira vez em 3 meses, Dorival Júnior deve ter o trio de ataque à disposição. Memphis, Depay, Garro e Yuri Alberto. O Yuri Alberto voltou contra o Botafogo, obviamente iniciou no banco de reservas, entrou na segunda etapa, então de acordo com o Dorival, que foi passado pelo departamento médico, é de que ele precisaria aí de no mínimo 45 minutos em campo para depois estar à disposição e quem sabe até jogar 90 minutos, então ele estará em campo contra o Palmeiras e se a gente for lembrar, né, a última vez que os três jogaram juntos foi na final do Campeonato Paulista, né, onde o Corinthians foi campeão. Desde então, Memphis, Garro e Yuri Alberto não entraram mais em campo juntos, por conta de suspensão, um no departamento médico, e aí não deu certo do Dorival ter os três juntos pela primeira vez nesta quarta-feira. Terá. Então o elenco segue em preparação. O empate fora de casa foi importante, mas se a gente for olhar para a sequência do Corinthians, não é tão bom. O Corinthians já vinha de empate contra o Cruzeiro jogando na Neoquímica Arena, mas aí esse empate contra o Botafogo na segunda etapa, com Memphis Depay entrando e marcando o gol de empate, teve um gosto diferente, até porque o Memphis não marcava há 6 jogos, veio de toda aquela situação que a gente já sabe com a torcida, então digamos assim que deu um gás. Agora a gente fica numa dúvida, se amanhã terá treino aberto ou não lá na Neoquímica Arena. Por quê? Foi uma conversa da organizada com o Fabinho Soldado antes da viagem ao Rio de Janeiro. Ele disse que isso seria conversado, analisado e, obviamente, seria debatido com o Dorival. Na hora da coletiva de imprensa, Dorival ainda não sabia. Um repórter perguntou se de fato teria esse treino aberto. Dorival não gostou muito, falou que não estava sabendo de nada. Depois o Fabinho estava ali do lado e falou para ele, não, eu ia conversar com você depois do jogo. Veremos se ele irá aprovar ou não. Há muita expectativa, é claro, do lado do torcedor corintiano para este grande clássico, esse reencontro quarta-feira na Neoquímica Arena, Copa do Brasil, amigos. Se eu fosse o Fabinho, amanhã é concentração total e aí pra partida de volta abre o treino. Olha, o português do David Ancelotti está perfeito. O futebol do primeiro tempo do Botafogo foi perfeito na segunda etapa, quando o Corinthians colocou 4 jogadores mais competitivos, de mais qualidade. E eu falo do Yuri, que voltou depois de muito tempo, o Memphis, que fez o gol, não é? O Bidon também, que é um jogador que faz a diferença, e o Mateuzinho. O time melhorou. E aí, Ronaldão? E aí que o primeiro gol do Botafogo, ninguém falou, pra mim foi regular. Teve um empurrão do atacante em cima do Tchoca. Olha lá o lance, ó. Ele empurra, tira o zagueiro da jogada e faz o gol de cabeça. O VAR não viu, o juiz não viu, gol do Botafogo. Mas a gente tá de olho. Agora, e estamos de olho também no Dorival, hein? Por quê? Porque não se brinca com o Botafogo, gente. Você não pode brincar com os caras lá. Encolher o Maná, uma defesa totalmente batendo cabeça e o time totalmente ali, do lado do Hugo. O time do Corinthians jogou do lado do Hugo no primeiro tempo. No segundo tempo ele fez o óbvio, colocou os caras pra jogar. Falou, gente, olha o que tá acontecendo aqui. Vamos lá, vamos, Yuri. Pode perder gol à vontade, filho, que hoje você vai fazer. O Memphis, entra lá, desenrola, Bidon. Porque você não pode brincar, o futebol não se brinca. E o Dorival tá brincando com o futebol. Nas escalações, na forma de colocar o time. Depois ele fica com a mão fazendo assim com a mão, ó. Ele põe o time tudo lá atrás e depois ele fica assim, ó. Sai, não adianta, mas irmão. Será que foi ele que colocou o time lá atrás, irmão? Foi que o Botafogo não, foi a minha pressionou. mãe. Não, minha o Botafogo pressionou. Não, minha mãe falou, põe o time pra trás. Você acha que o treinador vai querer colocar os outros jogadores lá, irmão? Quando ele entra com o Maná, ele coloca mais um cara pra fazer a cobertura dele, porque ele não consegue atacar e não consegue defender. Então ele já fica com o lado direito penso. Então o que ele vai fazer? O time vai recuar. Porque não tem como. Aí no mano a mano os caras começam a pegar a bola. E é inadmissível o Angelelli jogar menos que Bidu e que Hugo. Não é possível que esse Angelelli parou de jogar. Então tem que colocar o cara pra jogar, irmão.
Aí depois ele tocou o Bidu, dois do lado esquerdo. O Dorival deve estar tomando água da chuva estragada. Não tem elenco, Ronaldo. O elenco tá difícil. Aí você reclama do Mateuzinho, quando não é ele, é o Manaus. O Ramon Félix foi Torres. campeão com esse time aí, que você vê o time pelo menos. Com o Ramon de ficava bravo aqui com algumas coisas que ele fazia, mas ele tinha um time. O Corinthians não tem um time. Dorival, você tem que ter um time. Você tem que ter um time lá. Aí se machucar, você troca a peça, filho. Você não mexe no time todo, meu filho. Nos outros times ele não errava, velho. No Flamengo ele não errou, no São Paulo ele não errou, no Ceará você não errou. Agora no Corinthians você tá é todo final de semana, é todo jogo do Corinthians, você tá com esse cara, fica pau maluco, velho. Agora, Chico, tem um detalhe. Ele pensou na Copa do Brasil nitidamente no confronto diante do Palmeiras do Edu. A questão é que o Palmeiras não poupou, né? Aí fica essa dúvida. Por que o Corinthians preserva se o Palmeiras não precisou? Depois a gente vai falar do Palmeiras, eu acho que o Palmeiras preservou sim, mas de outra maneira. A questão é que ele disse que não tinha como, pelo nível de desgaste. É que a gente recém voltou de férias, um tempo de parada. A gente não imagina que no quarto, quinto jogo você já precise preservar tanto. E futebol é qualidade, gente. Ele bota 4 caras no segundo tempo. Preservar o quê, Chico? Ficou 30 dias parado, velho. Eu também depois fala isso, que é negócio de cara. Mas olha, eu não tenho os dados, né, Ronaldo? Daqui a pouco os caras estão com desgaste. Não sei, eu não sei. Ele joga visivelmente... no sábado, não consegue jogar na quarta-feira? Mas então é que assim, não é atleta. o Yuri não ia jogar 90. O Yuri voltando de 50 dias não ia jogar 90, ia jogar 45. O Memphis é um cara que você precisa preparar para o grande jogo, ele já não é mais menino. E aí quando você vai para a reposição é Thales e Romero. Esse é o problema do Corinthians. Quando não é o Mateuzinho, é o Léo Maná. Então assim, tem uma dificuldade de elenco e tem um nível de desgaste que ele achou melhor preparar o jogo dessa maneira. No segundo tempo, o Corinthians foi muito superior, mas também porque reforçou o time, né? Edu, só para arrematar, mas no final esse empate fora de casa pro Corinthians não ficou tão ruim. Não, foi ótimo. Principalmente com o Botafogo, um dos candidatos aí ao título do Campeonato Brasileiro, Renato. Então você vê que competiu no segundo tempo. Isso fez com que o Corinthians criasse dificuldade para a equipe do Botafogo. E o Botafogo também tirou um pouquinho do pé, não conseguiu desempenhar um bom futebol no segundo tempo. Então, eu acho que foi um bom resultado para a equipe do Corinthians. A gente falou um pouquinho dessa vitória do Palmeiras diante do Grêmio. Deixou a desejar, mas conseguiu os 3 pontos, é isso que importa. E o Corinthians, que foi ao Rio de Janeiro no sábado, também jogou no sábado, e arrancou um empate do Botafogo. Como eu disse, 2 tempos bem distintos, né, Diego? No primeiro tempo, o Corinthians, bem da verdade, não estava com seus principais jogadores e sofreu bastante. Foi um primeiro tempo ruim. E aí, na segunda parte do jogo, o Corinthians melhorou bastante, né? O Corinthians, assim, em outros tempos, o Corinthians seria não foi um resultado bom, tá? Botafogo fora de casa, um resultado bom. Mas é que vem de uma sequência de empate com o Cruzeiro. Ah, mas é o vice, é o Corinthians. Jogando em casa, poderia ter vencido o Cruzeiro em casa. Poderia ter vencido o Cruzeiro em casa. Um jogo 0-0 dentro de casa é sempre um resultado ruim. Mas o problema não foi ter perdido, empatado com o Cruzeiro. Que bagunça. O problema do Corinthians foi ter perdido pro Bragantino. É inaceitável. Inaceitável. Perder pro Bragantino. Não dá pra perder pra um time como o Bragantino. Entendeu? Perdeu pro Bragantino. O Santos perdeu pro Bragantino. O Corinthians... Aliás, o Santos e o Corinthians, eles adoram perder pro Bragantino. Adoram mesmo. Adoram. Palmeiras vai e ganha. Flamengo vai lá e ganha. São Paulo vai lá e ganha. São Paulo vai lá e não perde. Pá. Esse foi o problema. Empatar com o Cruzeiro, eu não acho fora... Mesmo em casa, é o líder do campeonato. Show, beleza. Seria ideal ganhar? Claro que sim. Mas o problema todo do Corinthians foi a derrota pro Bragantino em casa, gente. Isso aí até... O Ceará ganhou, né? Ganhou, o Ceará ganhou do Em Bragança, inclusive. Mas a vitória contra o Ceará do Corinthians foi importante. Exatamente. O Corinthians ganha do Ceará. A vitória contra o Ceará foi importante pro Corinthians. Bom, o Corinthians é isso aí. O Corinthians é um time extremamente instável ainda. Tem uma questão, eu não consigo desvincular, apesar de tentarem, a questão interna do Corinthians é muito grave, não sabe-se quanto que isso reflete dentro de campo, mas é um time com muitas dificuldades, na minha opinião, técnica. Tá tentando o Thales, tá tentando... O Yuri voltou agora, né, fazia muita falta. O segundo tempo passou a ser o time, né? É isso. O Memphis só joga com o Yuri. O Mateuzinho, o Yuri, entrou também o Memphis, que faz o gol da vitória, né? Isso. Já tem mais cara de Corinthians, aí o gol. É isso, mas é um time que, assim... A impressão que eu tenho é que parece que o Corinthians escolhe o jogo que ele quer jogar, ou o tempo que ele quer jogar. E não dá pra ser assim. Então, o Corinthians que, em um certo momento do Campeonato Brasileiro, antes do Mundial, era um time que se falava, será que o Corinthians pega a Libertadores? Será que vai para pré-Libertadores? O Corinthians é isso há umas 3, 4 temporadas, o time do limbo.
Aquele time que se conseguir uma vaga pra Sul-Americana tá bom. E pra um time como o Corinthians, eu acho muito pouco. Isso é um ponto importante, né? O Corinthians há um bom tempo, assim, chegou em semifinal, final de Copa do Brasil, mas no Campeonato Brasileiro, o Corinthians há muito tempo não disputa o brasileiro, né? É que pra mim, eu tenho uma visão polêmica sobre isso, eu acho. O Corinthians, pra mim, o Corinthians é isso aí, do brasileiro. Eu acho que o Corinthians nunca foi o da semifinal da Copa do Brasil. Aquele Corinthians lá, aquilo foi um acaso, na minha opinião. A semifinal da Sul-Americana também. Aquilo ali, inclusive, iludiu muito o torcedor corintiano, tá? Pra mim, o Corinthians é isso aí. É um time de meio de tabela pra baixo. Porque tá muito mal, muito mal. E não vejo uma luz no fim do túnel a médio prazo, não. Por várias questões, sejam dentro ou fora de campo. E acaba dependendo, né, Sormani, de alguns jogadores. No jogo contra o Botafogo, obviamente melhorou muito com a dupla ali, né? Depay e Yuri Alberto. Aliás, a boa notícia pro corintiano é que o Yuri Alberto voltou. E renovou, né? Renovou, exatamente. Renovou o contrato, Mas depende muito desses jogadores, né? Não teve o Garro, porque estava suspenso. Aliás, faz tempo que os três não jogam juntos. E acho que podem jogar contra o Corinthians agora, né? Contra o Palmeiras, aliás. Eu acho que contra o Palmeiras vai jogar todo mundo. Eu acho que vai jogar todo mundo. Para desespero de umas pessoas que eu conheço. Eu acho que vai... Mas tudo bem. Desespero de ninguém. Vamos tocar aí. Desesperado, ninguém pode ficar antes das coisas acontecerem. Mas veja, o Corinthians empata com o Botafogo sem o Garro, né? Empata com o Botafogo, que é um dos melhores times do Brasil no momento, jogando o primeiro tempo inteirinho sem o Memphis, sem o Yuri. E o próprio Mateuzinho, né? Mas esse jogador aí, o Yuri, né? Esse cara que tem... Espero que ele volte a jogar no mesmo nível que ele estava jogando quando se lesionou. Eu acho um jogador muito interessante. E o futebol do Depay também... Golaço, Memphis, né? Eu acho que ele cresce também junto com o Yuri. Eu acho. Verdade. Eu acho. É verdade. Eu tenho algumas questões de quando ele fica desfilando em campo, né? Que ele às vezes gosta de andar em campo, mas com o Yuri... Desde quando ele entrou, ele também fez o Yuri crescer demais. Também. Né? Quando o Memphis entra, o Yuri estava à beira de muitas críticas, muita. Ele entra ali perto das finais ali da Sul-Americana, daquele momento em que o Corinthians estava lutando contra o rebaixamento, e o Yuri começa a marcar um gol atrás do outro. Então, de fato, foi um belo casamento entre os dois jogadores. Memphis e Yuri em campo, segura, viu? É o que o Corinthians tem de melhor hoje, na minha opinião. Claro. É o que o Corinthians tem de melhor, é isso. Acho que tem muita limitação, muita. Mas com os dois em campo é o que dá pra sonhar. Agora, vocês notaram que o gol do Memphis sai porque é o Tchoca, né, que tá na área. Ele domina mal a bola. Porque se ele domina a bola direitinho, a bola não chegava pro Memphis. E o Memphis não teria chutado e feito o gol. É interessante, né? Como dessas pequenas... o detalhe, né? Esses pequenos detalhes, né? Determinam um gol a favor, um gol contra, um resultado. Mas o gol, ele mata errado a bola, e a bola sobe belezinha ali. E vai contar como assistência dele. Vai, exatamente. E aí, não sei quem subiu, ele conseguiu fazer a assistência ali pra trás. Da minha zaga do Corinthians, eu vou te falar. Deixa eu ver. Não é eu. O Botafogo que terminou o jogo vaiado, outro gol que não dá pra perder assim, viu? Aliás... Não é por nada não, viu? Não é por nada não. Não dá pra perder. Vou te falar, viu? Não dá pra prêmio perder. Rony aí pra você aí. Não tão Rony, mas... Prêmio Rony é ótimo. Olha... Tem um pessoal que merece um prêmio Rony, um troféu Rony, tá? Vamos lançar aí. Realmente. Esse é o gol? É o lance do gol? Não, acho que não. Não, né? Os zagueiros não estão lá. Eu queria ver o que o Sormani falou, exatamente. Mas não é um resultado ruim. Lógico, é claro que não é. Mas acho que falta muita coisa pro Corinthians ainda, gente. Eu não consigo ver confiança num time que não passa confiança, expectativa de ir tão longe, não. O que você tem achado do trabalho do Dorival Júnior? Cara, a gente acompanha bastante a opinião. Eu gosto muito da opinião do torcedor, né? Não sei você, eu gosto muito, acho que é um grande termômetro. Agora, o lance é esse aí, ó. Ele mata errado, ó. Ele vai jogar a bola atrás. O Yuri Alberto. A intenção dele é jogar a bola pro Yuri. Ele mata errado e ela... Quer ver? Na câmera lenta ficou muito claro isso. Cai no pé do Memphis. A ideia dele era ajeitar pro Yuri chutar. O Yuri se posiciona muito bem, inclusive. Ó, dá uma olhada, ó. Olha lá. Ele olha o Yuri, tenta, erra. Pra mim, ele é ruim. Pra mim, ele é ruim. Eu acho... Cara, eu acho questionável ainda, cara, o trabalho do Dorival. Dorival nunca foi um treinador assim... Eu não tenho nada contra o Dorival, pelo amor de Deus. Mas nunca foi um cara que me passou firmeza como treinador, sabe?
Ele me passa, não sei, me passa... Não é insegurança, não passa força como treinador, sabe? Não passa brio como treinador. E isso em qualquer clube. Acho que ele encaixou ali no São Paulo, mas na seleção brasileira também. Mas é uma opinião, é muito pessoal, Thaís. É muito pessoal Claro. isso aí. E no Corinthians a mesma coisa. Eu acho que o Corinthians não tem a cara do Corinthians. Não acho que ele combina com a energia da torcida do Corinthians. Mas é aquele negócio. Começa a ganhar, virar rei, né? Começar a ganhar, virar rei. Só acho que não é o treinador pro Corinthians. Ainda não acho que é o treinador pro Corinthians. Agora, quem é? Não sei, gente. Não sei mesmo. Mas não acho que é o... Não acho que é um trabalho fabuloso. Tendo um treinador como o Voivoda disponível na praça... Neneca deu uma... Neneca. O Hugo deu uma falhada aí. No gol? Falei Neneca, li Neneca aqui. Hugo Que Neneca, né? O flamenguista chama ele de Hugo Neneca, né? Mas ele deu uma falhada ali no gol do... É um bom nome, viu, Sormani? Ele tá na praça aí, né? Bom nome, viu? É um cara que tá aí dando sopa. O Crespo ficou na praça há um tempão. Ninguém olhou, né? Um tempão. O São Paulo foi atrás e ele já tinha treinado o São Paulo. Já tem uma identificação, né? Mas, São pô, ele Paulo. podia ter ido pro Corinthians, ele podia ter ido pro Santos, entendeu? Então, eu acho que tendo um nome desse como o Voivoda, sempre fica a expectativa de que ele pode ser contratado e mudar a cara do Corinthians, hein? Eu acho o Voivoda um tremendo treinador. Eu também gosto dele, cara. Eu gosto dele. Ele é um tipo de treinador que, não sei, tá? Não prevejo futuro, mas ele tem um perfil de que faria o que eu comentei sobre o Crespo. Que chegaria já com a alma do time que ele fosse treinar, que é o que ele fez no Fortaleza. O Fortaleza, ele mal parecia estrangeiro mais no Fortaleza, nas entrevistas coletivas. Ele falava sobre o bairro, ele falava sobre a cidade, ele falava sobre a cultura. Era impressionante o quanto que ele incorporou, né, a cidade de Fortaleza na vida dele, né? Ele vai ter margem para fazer isso no time do Corinthians, no Atlético Mineiro também, que tá com o Cuca aí mais ou menos. Até no próprio Santos, né? Que também tem o trabalho do Kleber Xavier. Aliás, eu não sei se o Sormani tem essa informação, mas para mim, se o Santos tivesse perdido, o Kleber Xavier tava demitido. O empate salvou ele. Então aí, Cefel, finalizando aí com a opinião placar. Mano, o cara falar que o Corinthians... é um acaso o Corinthians ter chegado na semifinal da Sul-Americana, da Copa do Brasil. Das últimas Copas do Brasil, né, a gente chegou em final, semifinal com o Vitor Pereira, semifinal com o Luxemburgo, semifinal ano passado com Ramon Dias. Tudo isso foi acaso, tá? Foi acaso, foi sorte, tá? O Corinthians não tem camisa, o Corinthians só chega nas competições ali por sorte, tá? O Corinthians realmente é um time de meio de tabela pra trás, tá? Não pegou a 8ª colocação ano passado, foi tudo sorte, tá? Mano, na moral, velho. Nem vou falar aqui, senão eu penso realmente para não dar problema. Empate bom, né? Vamos falar agora da quarta-feira. Acho que não vai ter mais aquele treino aberto lá do Corinthians, mas vai ter a recepção dos jogadores no ônibus chegando na Neoquímica. Então, mas eu não sei se vai ser bem próximo dos jogadores, porque normalmente a polícia costuma embaçar, deixar a torcida bem longe do ônibus dos jogadores, da entrada ali pro estádio. A polícia é bem fresca com relação a isso daí. Cara, mal pode um cartaz dentro do estádio, imagine se aproximar perto do ônibus ali. Então, mas vamos fazer o que vai dar para fazer lá, né? Recepcionar os jogadores, jogo importante. Pela primeira vez do Dorival vai ter os 3 juntos, Garro, Memphis e Yuri. O time muda pra caramba com esses 3, é outro Corinthians. E, cara, eu acho que se o Ramon Dias estivesse com esses 3 durante boa parte da temporada, ele não teria sido demitido, cara, porque os jogos que eles jogaram juntos com o Ramon Dias, mano, o Corinthians destruiu. Eu lembro contra o Santos, aquele jogo lá da semifinal contra o Santos, cara, que o Garro, o Memphis e o Yuri acabaram com o jogo, outras partidas também. Só que esse ano, cara, a gente tá mais da metade do ano já, mês 7, indo pro mês 8. Os caras mal jogaram junto a temporada. Um tá suspenso, outro se machuca, aí o outro tá fora, o outro é convocado. Cara, difícil agora. Vamos ver uma das raras exibições dos 3 juntos durante a temporada. E é incrível. É isso aí, mano. Comenta, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative as notificações pra você não perder nada do Corinthians. Então até o próximo vídeo, fiel. Valeu, é nóis.